Quero agradecer à turma pela escolha dos cânticos. Grande bênção poder cantar com o povo de Deus essas maravilhosas verdades. Esse último cântico é realmente maravilhoso. Nossa esperança de que, salvos pela graça de Deus, por meio da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, nos aguardamos dos céus o seu Filho, que virá buscar a sua igreja, o seu povo. Nós temos estudado o Evangelho de Lucas há quase 2 anos. O Evangelho de Lucas ele propõe uma inversão de valores. As coisas que o mundo considera como importantes não são tão importantes no reino que Jesus veio estabelecer. E as coisas que o mundo considera como desprezível, Jesus, no estabelecimento do seu reino, proclama que esses são os valores eternos. Quando a gente pensa nos grandes enredos, nas grandes tramas, ou em livros, ou em filmes, normalmente nós somos atraídos pelos personagens principais. São eles que cativam a nossa atenção, que marcam normalmente a nossa lembrança. A história em enredo quase que segue a trajetória desses protagonistas, de maneira arquitetada. De tal forma que, se a gente não prestar bastante atenção, os outros personagens eles acabam funcionando quase como figurantes e não como coadjuvantes, que de fato cooperam e ajudam o protagonista a resolver a trama. Aqueles, por exemplo, que gostam da trilogia do Senhor dos Anéis, têm que lembrar que, embora Frodo seja o personagem principal, o protagonista, o enredo não teria o mesmo desfecho sem a ajuda do seu amigo Sam. Como a realidade imita a arte, nós carregamos, infelizmente, no nosso coração o desejo de sermos protagonistas, termos os melhores papéis, planejarmos sempre ser o protagonista de qualquer história, mesmo que seja fictícia, mesmo que seja nossa. Isso começa bem cedo. As crianças começam a brincar e elas viajam que são super-heróis. Se alguém for brincar de Power Ranger, a primeira escolha, eu quero o seu Power Ranger vermelho. As crianças escolhem brincar de Vingadores e alguém vai querer ser o líder, o Capitão América. Na vida queremos ser os protagonistas e, infelizmente, se utilizar de todos os outros personagens e papéis, em funções, simplesmente para sustentar a nossa história, para nos conduzir ao próximo passo. Fazemos isso, infelizmente, com a nossa carreira, pensamos que é a respeito de nós. Fazemos isso com o nosso cônjuge a respeito da nossa felicidade. Fazemos isso a respeito dos nossos amigos e a respeito do que eu gosto, de como podem reafirmar o que eu quero. Fazemos isso, infelizmente, em relação à igreja. Quando não me dão o que eu quero, tão diferente, simplesmente eu vou embora. Fazemos isso com o nosso Deus. Ele não me dá o que eu quero. Ele não sustenta os meus planos e os meus sonhos e agora eu já não quero mais. Vemos isso claro na vida dos discípulos, mesmo depois de andarem bastante com o homem-Deus, em determinado momento, por 2 vezes, eles vão conversar uns com os outros. Senhor, permite que no teu reino, no enredo que o Senhor está traçando, permite que um sente à tua direita e outro à esquerda. Não havia entendido o plano do Senhor. A Bíblia, no entanto, fala de uma inversão de valores, uma atitude própria do reino de Deus, a todos os cidadãos deste reino. Eles são chamados a serem súditos do rei, são chamados a serem coadjuvantes desse enredo que Deus tem traçado. Só existe um protagonista, precisa ser o nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós, não importa as funções ou os papéis que desempenhamos, todos nós precisamos compreender a nossa história não como protagonistas, mas como coadjuvantes, sustentando, promovendo o enredo que Deus tem traçado para magnificar Jesus Cristo, convergindo todas as coisas nele. Aqueles que aceitam esse papel acabam participando do maior de todos os enredos. Aqueles que aceitam a função de serem coadjuvantes no reino de Deus aceitam o maior de todos os enredos, que é cooperar de alguma forma com a missão de Deus por meio de Jesus Cristo. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos. Eu gostaria de ver, começando hoje, aqueles que no Evangelho de Lucas são notados como coadjuvantes. O Evangelho é a respeito do Senhor Jesus Cristo. Não somente no Evangelho, mas em tudo, Jesus é o centro de todas as coisas.
Mas aqueles que estão ao redor, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que funcionam como coadjuvantes, por receberem e aceitarem esse papel dentro do plano de Deus, eles de fato entram e executam um trabalho fabuloso de cooperar no maior de todos os enredos, o que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria de ver isso num casal de velhos, que aparece logo no início do Evangelho de Lucas. Então, nossos primeiros coadjuvantes, eles vêm em dupla. E eles não seriam as pessoas talvez mais adequadas se fizéssemos uma entrevista para desempenhar o papel daquele que seria o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando de Zacarias e Isabel. E o texto é Lucas capítulo 1, a partir do verso 1. Lucas capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do grande Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Estão comigo ou não? Esse não é o 5, não? Não, vocês estão entendendo errado. E Lucas capítulo 1, versículo 5. Ora! Lucas capítulo 1, versículo 5. Foi o rapaz lá da tela que errou. Lucas 1, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao Senhor: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Vamos ficar até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra. É ela que alimenta a nossa alma, é o que nós mais precisamos, termos o espírito, o coração cheio, transbordante com a verdade da tua palavra. Tudo que o homem dá é vão e inútil. O que nós precisamos e alimenta o nosso coração é a tua bendita palavra.
Por isso eu imploro que, sendo que ela está aberta diante de nós, não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha. Eu peço a Ti, Espírito, ensina-nos por meio da palavra que o Senhor inspirou. Seja o nosso professor. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória, que tudo que é humano seja esquecido, mas tudo que vier da palavra do Senhor venha com a autoridade do Senhor, que seja o martelo que despedaça a penha. Pedimos essas coisas pelos méritos de Cristo. Amém. Sendo coadjuvantes no maior de todos os enredos. Nosso texto é bem simples. Ele é dividido em duas partes. Tem a parte em que ele introduz os nossos personagens, depois tem o encontro de Zacarias com o anjo, depois os resultados disso. Ele inicia depois de Lucas explicar a razão pela qual ele está escrevendo. Ele diz: eu estou escrevendo este livro, do versículo 1 até o versículo 4, para que você, Teófilo, a que ele endereçou o seu evangelho, você tenha certeza histórica, certeza factual das coisas que eu estou dizendo. O evangelho, diferente de outras histórias, ele se ampara na história real, não na memória, não no conto do caos, mas na história verídica e verificável por testemunhas oculares. Como é que a história começa? A história não começa inicialmente com Jesus, mas com um casal de coadjuvantes vivendo uma vida simples, porém fiel, trabalhando durante a época de Herodes. É assim que o texto começa, nos dias de Herodes. Sendo que o Novo Testamento fala de muitos Herodes, então é importante que a gente saiba que Herodes é esse. Existem Herodes Antipas, Herodes o tetrarca, Herodes e por aí, tem muitos Herodes. Esse aqui é o primeiro e o maior de todos os Herodes, por isso que é chamado de Herodes o Grande. Ele exerceu o seu reinado não somente na Judéia, como é colocado aqui, ele era idumeu, mas em outros lugares ali, em todos os lugares ali de onde Judéia era uma grande parte. Do ano 37 até o ano 4. Jesus nasce nessa época aqui. Esse é o Herodes que mandou matar as crianças, os infantes lá de Belém. Era assim que ele era conhecido na história, tanto por o seu poder arquitetônico, ele que constrói o templo de Herodes, o grande templo na época do Novo Testamento, como por sua crueldade. Grande parte dos seus filhos foram mortos, ele mudou o testamento várias vezes. Ele tinha medo da própria sombra. Esse aqui é que vai ter uma morte terrível no ano 4. Nessa época, no entanto, em que o poder de Herodes estava lá, em que Israel não tinha de fato um líder correto, um líder fiel, é que esse casal de irmãos estão exercendo, vivendo a sua vida. Diz que Zacarias, ele era sacerdote do turno de Abias. Ser do turno de Abias não significa muita coisa. Desde a época de Davi, havia uma rotação em que os sacerdotes foram divididos por famílias e toda a família, essa grande família, dividida em 24 turnos. O turno de Abias era um desses. Cada família tinha a responsabilidade de cuidar do serviço sacerdotal, isso é, os sacrifícios, o incensário, as orações e as bendições no templo, 2 vezes por ano, cada vez uma semana. Então as famílias eram gigantescas, muita gente era treinado o resto da vida para fazer esse trabalho 2 vezes por ano, uma semana cada vez. Então está lá Zacarias como um sacerdote, fazendo o seu trabalho natural, se preparando. O texto diz que a mulher dele também não era sacerdotisa, mas era filha de Arão, isso é, ela também era da linhagem dos sacerdotes. Muito embora não fosse proibido ao sacerdote casar com alguém que fosse fora da tribo, era preferível que o sacerdote, por causa das demandas relacionadas ao ofício, casasse com alguém que era da tribo. Então Arão, que é o primeiro dos sacerdotes nesse sentido, então ela era filha também de Arão, os dois estavam bem lá. O texto continua no versículo 6 e diz que ambos, não somente a mulher, como frequentemente acontece, mas homem e mulher, os dois eram, diante de Deus, justos,
vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Essa é uma descrição magnífica. A ideia de que ele era justo não é que ele era perfeito. A palavra aqui justo significa estar de conformidade a um padrão. Ser justo, então, tem duas vertentes. A primeira é aquela justiça que é adquirida por meio da concessão de uma declaração da parte de Deus. E aí, ser justificado é ser declarado inocente. O Novo Testamento está cheio desse tipo de conceito, assim como Gênesis, quando diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado ou imputado para a justiça. É a declaração da parte de Deus que, com base na fé deste homem aqui pecador, em algo que confere a ele justiça, o sacrifício, ele declara o homem inocentado, justo. O texto, no entanto, parece colocar a ideia de um outro tipo de justiça, que não exclui esse primeiro, mas a justiça em termos de conformidade com o padrão de Deus. Sabe quando as crianças brincam na praia com aquelas forminhas e fazem essas formas na areia? Então, digamos que você faça um castelinho e você coloca um quadrado, aquilo que sobra do lado são as injustiças. A ideia de justiça, em termos de moralidade, é você se conformar à forma das demandas desse Deus. E isso é um aspecto de obediência e santificação. Qual dos dois aspectos nós vemos na vida de Isabel e Zacarias? Os dois. Era natural que eles compreendessem quem era o grande Deus. Ele como sacerdote estaria ali servindo ao Senhor, trazendo os sacrifícios, vendo os pecadores se arrependerem todo o tempo. E ao mesmo tempo o texto diz que por serem assim, eles diante de Deus eram justos, eram fiéis. É o mesmo conceito que acontece em Gênesis capítulo 6, verso 9. Naquela geração de Noé, diz que Noé andava com Deus, ele era homem justo e íntegro. Não fala de perfeição moral, mas fala de direção em relação à vontade de Deus. Não fala de perfeição, porque a perfeição é encontrada apenas em Deus e todos somos pecadores, mas aquela disposição em andar em uma direção de acordo com a vontade de Deus para satisfazer os desejos de Deus por um longo período de tempo, de maneira que as pessoas veem o homem mesmo às vezes mais rápido, outras vezes mais devagar. Os que estão ao redor veem um homem andando na mesma direção, andando em justiça, se preparando para se encontrar com Deus, respeitando os ditames do Senhor, querendo fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. É uma família fabulosa. Os preceitos do Senhor, os requerimentos do Senhor, os mandamentos do Senhor, não somente as suas ordens, mas as suas instruções, eram a sua vida. Eles eram irrepreensíveis. Só isso, irmãos, já deveria nos ajudar a tomar lições sobre o que significa ser coadjuvante no enredo, no grande enredo do que Deus está fazendo por meio de Cristo. Mas o que vem posteriormente, no versículo 7, é o que dá o toque aí. Porque não é que eles eram esse tipo de pessoa justos diante de Deus porque tinham uma vida fácil e tranquila. Eles não eram obedientes aos requerimentos de Deus porque Deus lhes havia dado saúde, prosperidade, um bom emprego, uma boa família e coisas assim. O texto no original, no versículo 7, estabelece um contraste que era real. Eles não tinham filhos. E a razão de não ter filhos é porque Isabel era estéril. Ela não podia ter filhos. E como se não bastasse, os dois já tinham alcançado uma idade avançada. A junção dessas duas coisas, uma vida vivida em justiça, em retidão, e a impossibilidade de ter filhos, isso vindo do próprio Deus, é que torna essa santidade, essa justiça, essa vida desse casal fabulosa. Porque, irmãos, algumas pessoas, infelizmente, vivem da maneira que vivem de uma maneira santa, procuram obedecer a Deus,
porque querem de fato que Deus lhes ajude a receber algo, estão em busca de algo que o Senhor possa dar. É preciso que a gente entenda que na Escritura, filhos e netos são bênçãos da parte de Deus. Salmo 127, versículo 3 diz: herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Animais não substituem filhos. É triste quando o mundanismo entra na igreja e mulheres igualam a maternidade com o ser dono de bicho, chamando qualquer coisa de filho. Essa não é a vontade de Deus. Ou dizendo que é mãe ou pai de cachorro. Isso tanto diminui a maternidade e a paternidade, como eleva de maneira indevida o relacionamento dos homens com os animais. É por isso que Deus criou homem e mulher, para que os dois pudessem, pela graça de Deus, ter filhos conforme a sua imagem e semelhança. Parece uma coisa simples, mas de fato não é. Salmo 113, versículo 9, falando sobre a capacidade de restaurar o status, a vida de alguém, o grande Deus diz assim: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Não importa o que a cultura diga, Deus diz que filhos são bênçãos e eles devem ser celebrados sempre. Não importa se a gente não gosta, não importa se a gente não quer, não importa se a gente não pode. Por definição, filhos e netos são bênçãos da parte de Deus. Então, não ter filhos ou não conseguir ter filhos era uma condição, de fato, que lembrava a queda e as consequências do pecado sobre o homem. Não tem como negar isso. Todos nós podemos pintar na nossa cabeça aquelas conversas entre os familiares, principalmente naquela cultura. Hoje a gente diminui, os filhos já não são tidos como bênçãos. E são substituídos por bicho algumas vezes, agora até por planta. Mas naquela cultura, casava-se. Qual era a próxima pergunta? Os filhos vêm quando? Métodos contraceptivos não se pensava, ninguém luta nem programa para receber bênçãos. Eles pensavam, então, vamos ter o mais rápido, vamos ter o máximo que pudermos ter. Quando é que vão chegar? Os pais perguntavam, quando é que vão chegar os netos? Sem pressão. Esperava-se que depois de casado, na verdade, esse era o próximo passo, a compreensão clara da vontade de Deus, somada à inexistência de outros fatores que postergassem a gravidez, os casados começavam a ter filhos logo que o grande Deus os abençoava. Mas esses dois, Zacarias e Isabel, isso foi passando. E deve pintar então na cabeça de vocês, os pais, e aquela expectativa, casaram também dentro da linhagem dos sacerdotes, um homem servindo a Deus, um homem que, não sei se na tenridade já era assim, mas um homem que tem demonstrado, por essa avaliação, uma certa conduta nos caminhos de Deus, um homem que tem caminhado, tem servido a Deus. Mas na frente a gente vai ver um homem que tem pedido a Deus. O anjo, quando aparece, Gabriel diz: a tua oração foi ouvido, o homem que orava por isso. Mas Deus, até aquele momento, tinha dito não. A própria Isabel sentia na pele as dificuldades. No versículo 25 do capítulo 1, vocês viram. Quando ela fala, diz: foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Então, a lembrança da impossibilidade por causa dos pecados, naquela cultura fazia com que as pessoas, depois de um tempo de perguntar, viram que aquilo ali nunca iria acontecer. E aí, querendo ou não, havia um estigma. Isabel sentia a vergonha de não poder gerar filhos. O que a gente faz quando Deus não nos dá os sonhos que nós queremos? Coadjuvantes dentro desse enredo maior da trama de Deus, eles não assumem os sonhos frustrados como justificativas para a infidelidade.
Os sonhos frustrados não deveriam diminuir nossa fidelidade ao Senhor. Esses homens, Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis, vivendo de maneira justa, obedecendo aos preceitos e mandamentos do Senhor, a despeito de não poderem ter filhos, mesmo tendo orado e crido. A despeito da vergonha social que ela vivia. Os dois, ambos, o texto diz, ambos serviam ao Senhor de maneira fiel, de maneira devida. Nós precisamos entender, irmãos, a tristeza da situação, mas isso não privou de exercerem a sua devoção e fidelidade ao Senhor. Nós somos rápidos para ligar algumas vezes a aprovação de Deus com as bênçãos que temos. E aí, às vezes, somos rápidos para ligar também a desaprovação de Deus com as coisas que Deus nos priva. Como se Deus só trabalhasse em termos de causa e efeito. Aqui não aparece como punição, mas a providência é responsável ainda por dizer não ao homem justo que pede por um filho. Zacarias e Isabel, eles não têm o que eles gostariam de ter. Nem toda a privação é punição. Deus trabalha de maneira diferente, mas aqui Zacarias e Isabel não têm o que gostariam de ter. O fabuloso é que eles lidam com esse desapontamento, frustração e vergonha social com justiça e piedade diante de Deus. Eles decidem servir a Deus, mesmo que o Senhor não lhes dê o que eles queriam. Mesmo que algumas pessoas obedeçam a Deus para terem o que quer, isso nem de perto é o Evangelho. Isso é negócio. Isabel e Zacarias passam nesse teste. Esses coadjuvantes demonstram que estão aptos para desempenhar um papel no maior de todos os enredos da história bíblica, por amarem e servirem a Deus, mesmo quando Ele não dá o que eles tanto querem. E nós devemos perguntar a nós mesmos, irmãos, como é que a gente lida com as frustrações e desapontamentos? Não os esperes de Deus, não os ainda não. Quando olhamos o encontro do anjo do Senhor com Zacarias, Zacarias já está certo. Versículo 18 ele diz, como é que vai ser? A gente está velho. Eu orei no passado, era uma expectativa, mas eu não sei, isso não vai mudar. Agora já passou o costume, já passou a possibilidade, nós vamos ter que encarar essa vergonha social por parte da sociedade para com a minha filha e eu vou morrer sem filhos. O que eu não vou fazer é negar o Senhor. O que eu não vou fazer é deixar de ser fiel ao Senhor. Mas nós devemos pensar em nós mesmos, porque todos nós temos sonhos, todos nós temos planos. Eu preciso dizer a vocês, irmãos, e também ao meu próprio coração, alguns dos nossos sonhos não serão realizados. Não porque são injustos, não porque são ímpios, não porque são inadequados, mas porque o Deus soberano, que sabe o que faz, dirá não. Porque o Deus soberano que sabe o que faz, precisa de alguma forma, naqueles que pertencem a Ele, ser suficiente para complementar, satisfazer, para ajudar, para consolar, para encher o coração, de maneira que esses sonhos que são frustrados não roubam de nós o combustível para amar a Deus sobre todas as coisas e para ser fiel a Ele mesmo quando Ele, de alguma forma, não nos dá o que nós queremos. Sem filhos. Alguns não terão marido, outros não terão esposa, outros não terão família. Alguns, não importa quanto trabalhem, não terão o dinheiro que sonham, aquela promoção que sonham. São os tolos que acham que tudo se consegue na força do braço. Algumas coisas acontecem porque Deus quer, na verdade todas elas, e algumas ele usa a força do braço, outras não tem braço que dê jeito.
sem promoção, alguns sem casa, outros sem o carro dos sonhos, outros sem aquele trabalho, outros sem saúde, outros sem a salvação dos nossos queridos. Frustrações fazem parte dessa vida. Nossos desapontamentos e frustrações ou nos tornam maduros ou nos tornam amargos. Nossos desapontamentos e frustrações ou maturam a nossa fé ou amargam a nossa alma. Não tem meio termo. Zacarias e Isabel estão na linhagem daqueles homens e mulheres de Deus que sabem que Deus deve ser temido e amado, mesmo quando Ele não nos dá o que nós gostaríamos de ter. A ideia de que pertencer a Cristo significa ausência de problemas é mentira dos infernos. Os falsos mestres e coaches continuam mentindo e o povo imaturo continua acreditando. A vida, no entanto, é difícil. É Deus que é bom e satisfaz a nossa alma. Nossa fidelidade ao papel que o Senhor nos deu autoriza nossa participação nesses papéis mais evidentes. Eles estão servindo quase no anonimato, isso é fabuloso. Não tem holofotes, não tem. Eles estão servindo, fazendo o que Deus espera deles. Mesmo sem Deus ter dado as coisas pelas quais eles têm orado e esperado por tanto tempo. Na frustração, no desapontamento, eles continuam sendo fiéis. Fidelidade em fazer o que Deus espera deles, na limitação, permite e autoriza para que Deus os coloque dentro de uma história que é o maior de todos os enredos, o aparecimento do precursor, que finalmente acaba com todo o silêncio de Deus por 400 anos, que retorna o ofício profético, que trabalha para preparar o caminho do Senhor, aquele que entre os nascidos de mulher, ninguém se iguala, João o Batista. É esse povo aqui, que se permitem serem coadjuvantes desse enredo, sendo fiéis ao Senhor, naquilo que Deus espera deles, mesmo que aquilo que eles esperam de Deus não aconteça. Mas diga você, meu irmão, minha irmã, como é que você luta com as frustrações? Uma esposa que não é o que você queria, ou um filho que não é o que você queria, um marido que não é o que você queria, ou um pastor que não é o que você queria, uma saúde que não é o que você desejava, um salário que não é o que você queria, um patrão que não é o que você queria, uma família, nascer numa família, um corpo que não é o que você queria, um cabelo que não é o que você queria, uma altura que não é o que você queria, um pai que não é o que você queria, uma mãe que não é o que você queria. Quando as coisas não são desse jeito, e depois de orar por tanto tempo, o grande Deus em sua providência tem dito não. E vai continuar dizendo não para alguma dessas coisas. Você será fiel? Será fiel ao Senhor, como foram esses irmãos? A fidelidade no pouco, meus irmãos, sempre testa. É o teste mais básico da nossa fidelidade no mundo. Na vida deles, eles eram irrepreensíveis, justos diante de Deus, os dois, muito embora não tivessem filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham avançado em idade. Mas essa é a primeira lição que nós encontramos aqui. Os sonhos frustrados não deveriam diminuir nossa fidelidade ao Senhor. Mas o texto continua no versículo 8. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouco mais na frente. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem de seu turno, então era a semana em que ele deveria trabalhar, certo? Ele e alguns irmãos da família de Abias. Coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar incenso. Uma das responsabilidades que eles tinham, agora a família era gigantesca, uma das responsabilidades que eles tinham é esse queimar incenso. Queimar incenso fazia parte de um ritual gigantesco que era muito importante, né, ali, que era o sacrifício, às 9 da manhã e às 3 da tarde.
Era muito difícil, era por meio de sortes, que um homem iria no lugar santo, entrar e queimar incenso, ao final daquele sacrifício que era feito em favor do povo, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Aqui é provável que tenha acontecido às 9 da manhã, 3 da tarde era um pouco mais quente. Então ele entra, provavelmente ele só iria fazer isso uma vez na vida, porque era muita gente para fazer isso, e como era por sortes, não tinha uma fila. Aqui é o momento da sua vida, por isso que tem toda essa animação do que está aí. Agora, nós sabemos que é a providência de Deus que havia preparado até esse momento. As sortes são lançadas, mas é Deus que decide. No momento certo, então, coube a ele, Zacarias, fazer o sacrifício de manhã e à noite, aí oferecer o incenso. O incenso era colocado do lado direito. O templo tinha um pátio externo, onde aconteciam os sacrifícios, e aí somente o sacerdote poderia entrar do pátio externo para o lugar santo, onde estavam os pães da proposição, o altar de incenso, e ali no meio existia, e o candelabro estava aqui, e aqui no meio existia aquele véu, vou dizer assim, que não dava para ver o que estava do outro lado, separando o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança do Senhor, com a tampa chamada de propiciatório, com os querubins olhando para o que acontecia ali em cima, de onde vez por outra descia a Shekinah, que era a glória do Senhor, para visitar o seu povo. Pegaram aí? Pronto. Então aí ele entra no Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia fazer. E esse aqui, Zacarias, então, como era somente sacerdote, poderia, se caísse a sorte nele, fazer esse ritual, isso é, oferecer o sacrifício. Então, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário, no templo do Senhor, para queimar incenso. Então, durante esse tempo, a multidão estava do lado de fora, orando. Esse é um texto pequeno, mas ele é repleto de oração. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse. Eu não sei muito bem por que Zacarias ficou assustado. A ideia de que o temor se apoderou dele é que ele ficou absolutamente paralisado. Às vezes a gente lê o Antigo e o Novo Testamento e acha que os milagres aconteciam todo dia. Não, estou aqui de manhã, o que aconteceu? Não, fulano tal morreu ontem, apareceu aqui, ó. E aí no outro dia o que aconteceu? Não, fulano tal, ele não tinha visão, agora está vendo. As coisas não eram assim. Milagres, por definição, essa interrupção é Deus. A manutenção da vida é um milagre. Mas Deus, ele coordenou as coisas para que as coisas, conforme a sua gerência, funcionassem. Quando a sua gerência, conforme ele ordenou, elas têm um glitch, e mudam um pouquinho, quando Deus intervém na história, ou acelerando determinados processos, ou quebrando, pulando determinadas leis que Ele próprio estabeleceu, a gente chama isso de milagre. Milagres nunca foram comuns. Nunca foram comuns. Está lá, é o final da época dos juízes, e o primeiro dos profetas vai surgir, Samuel. E aí, quando ele surge, Deus fala com ele, Samuel. O texto, no entanto, diz que naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Não era uma coisa comum. Às vezes a gente lê e acha que as coisas acontecem aqui. Desde o último dos profetas, Malaquias, tem se passado 400 anos sem manifestação profética inspirada. As pessoas têm pensado muito sobre o que vai acontecer, mas revelação que tenha sido registrada, inspirada da parte de Deus, não tem tido. Então essas visagens, essas visões, todas essas coisas são novidade. Então está lá, ele fazia isso, todo mundo fazia isso, de repente um anjo aparece. É claro que ele foi tomado de temor. O mesmo anjo que havia visitado Daniel outra vez, Gabriel, aquele que assiste perto de Deus. O anjo declara muitas coisas a respeito do que vai acontecer. Não dá para a gente olhar tudo, mas vamos olhar pelo menos essas 7 coisas que aparecem aqui.
Primeiro ele diz, não tenham medo. Não tenha medo. Porque a sua oração foi ouvida. Essa é uma parte interessantíssima. Só abrir aqui um parêntese. Que oração? Que oração? Oração por? Agora, quando a gente olha no versículo 18, ele diz, como terei certeza disso, pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Ele estava esperando ter filho? Mas ele havia orado? Quando? É muito provavelmente que ele havia orado muito tempo atrás. Agora, percebam que a oração carrega um pouco de incredulidade. Porque se ele sabe que a sua esposa é estéril, não importa se ela tinha 15 ou se ela tinha 89, o problema ainda é o mesmo. O que parece é que essa oração carrega certa incredulidade, porque ele confia na sua habilidade ainda de gerar filhos, e na habilidade dela, a habilidade orgânica. Mas me chama a atenção o fato de que, apesar de nem toda oração ser respondida como nós queremos, toda oração é ouvida. Toda oração feita com fé para nós, por meio de Jesus, está lá. E a ideia que é colocada aqui é como se houvesse um registro diante do Senhor das orações que foram feitas, dos pedidos que foram feitos. É como se o Senhor não tivesse esquecido, manda o seu anjo e diz, é provável que você não tenha orado aqui. Estou dizendo isso por causa da maneira como ele responde. Não tem mais condição. Mas houve um tempo em que você orou com fé, houve um tempo em que você pediu por filho, houve um tempo em que você reconheceu que eu poderia dar filhos, houve um tempo em que você veio a mim e eu escutei. Tive isso em mente. Meus ouvidos não estavam fechados. Eu ouvi, não respondi como você quis, mas eu ouvi. E agora é o momento de responder. Não tenha medo. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho. Isso é fabuloso, irmãos. Saber que o nosso Deus, Ele não ignora as nossas orações quando elas são mediadas pelos méritos de Cristo. Isso deve ser reconfortante para o nosso coração, que as orações, mesmo aquelas orações antigas, as orações num tempo de dificuldade, as orações em que a gente não viu ainda Deus responder daquela maneira, estão todas ali, patentes e claras diante do grande Deus. E Ele pode agir em resposta às orações, quando quer, como quer. Os homens que amam o Senhor de fato têm acesso ao grande Deus. Sua oração foi ouvida. Isso aqui é fabuloso. Então ele diz que o nome do menino será João. Depois a gente vai olhar o que significa isso. O nascimento do menino trará alegria a Zacarias, e muitos ficarão alegres junto com ele. Ele será grande diante de Deus, versículo 15. Ele ficará controlado pelo Espírito Santo desde muito cedo, e não por bebida forte ou por vinho. Ele será consagrado ao Senhor. O seu ministério, ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele vai no espírito, na atitude, no poder de Elias, um poder profético, um poder de confronto, na atitude sem medo, para trazer os homens de volta ao Senhor. Ele vai ser diferente de todos os outros, trazendo os homens da desobediência à prudência e habilitar um povo preparado para receber o Messias. Depois de ouvir tudo isso, imagine que você já é alguém velho. Você orou por esse menino quando era mais novo. Deus resolveu não responder. Agora você vê um anjo. O anjo lhe diz que isso tudo vai acontecer. Para onde você vai com os seus pensamentos? Os pensamentos desse homem aqui, esse homem justo e irrepreensível, vão para a sua idade. E aí nós aprendemos que nós podemos responder ao plano de Deus com incredulidade. Nós realmente podemos responder com incredulidade. Zacarias não consegue acreditar no que está ouvindo.
Não é porque é bom demais, é porque ele precisa de mais prova. Embora ele tivesse orado um dia, agora ele só conseguia ver a sua incapacidade relacionada à sua idade. Como terei certeza, ele diz, eu não preciso de promessas, eu preciso de prova. Ver e ouvir um anjo não é suficiente, ele deseja mais, ele deseja prova. Será que ele não poderia lembrar da história de Abraão? Quantos homens e mulheres eram velhos e inférteis e o grande Deus fez o que fez? É só Abraão, não? Abraão, Ana, Eucana, e podem ver muitos na história bíblica que o grande Deus, ele usou como coadjuvantes desse grande enredo, aqueles que os homens consideravam como desvalidos, incapazes, inaptos para participar de uma trama tão gigantesca, de trazer ao mundo o nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que como sacerdote ele sabia de Abraão, sabia de todos esses exemplos, mas também a escritura não era suficiente para eles. A voz do anjo não era suficiente, a escritura não era suficiente. Aqui nós vemos um homem justo, ainda lutando contra a incredulidade. Ele precisa de prova, pois eu, sendo velho, não consigo ter mais filhos. A ilustração que me vem à mente aqui é aquela assim, sabe que você e eu podemos tapar a luz do sol com uma moeda de R$1? Ao meio-dia, nós podemos tapar a luz do sol com uma moeda de R$1. O que nós precisamos fazer? Trazer para bem perto, só isso. O que você precisa fazer para tapar o fulgor do sol ao meio-dia é trazer uma moeda de R$1 para perto de você. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Diante do grande Deus que fez céu e terra, diante do grande Deus que por meio do seu anjo diz e fala do seu plano para ele. Ele não consegue ver a dificuldade, a limitação, o problema, a incapacidade está aqui diante dele e ele não consegue perceber o plano de Deus para ele. Nossas incapacidades, irmãos, às vezes não são, na verdade, piedosas ou justificativas piedosas para não servir a Deus. Nossas incapacidades reconhecidas, mas não tratadas e lançadas em Jesus, que tem todo o poder, na verdade, é uma camuflagem para impiedade e incredulidade. Zacarias não está sendo realista, Zacarias não está sendo honesto, ele está sendo incrédulo. O confronto de Gabriel com ele é meio que constrangedor. Ele diz, eu sou Gabriel, é como se dissesse, olha, deixa eu te dizer aqui, ei, vou te dar uma real aqui, ó. Eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Como é que você ousa não crer na palavra de Deus? Se a escritura não é suficiente, a voz audível da parte de Deus e o seu emissário não é suficiente para convencer você a se dobrar e aceitar o papel de coadjuvante no plano de Deus, o que mais precisa? Você não precisa de prova. Eu vou fazer de qualquer jeito, mas você só vai aproveitar e compartilhar e participar de maneira plena depois que isso acontecer. Eu vou tirar de você a habilidade de falar. Em vez de prova, você vai receber agora punição. Porque a incredulidade faz sempre isso, rouba de nós aquilo que nós poderíamos ser. Aqui eu acho que aparece uma chamada clara para os mais velhos. E acredito ou não, eu pensei em alguns de vocês, enquanto estava pensando aqui. Se você acha que a sua idade lhe coloca em uma posição de limitação e esquecimento, você está redondamente enganado. Os mais velhos devem ser um tesouro para a nossa igreja, eles devem ser honrados, cuidados, protegidos. Devemos aprender com eles. Nós gostaríamos de honrar e aprender e esperar dos mais velhos. Mas o problema é que às vezes os mais velhos olham para si, para as limitações, e olham a correria das atividades e as oportunidades que aparecem e dizem, não, pastor, meu tempo passou. Coloca os jovens para fazer. Bota eles, meu tempo já passou. Você só está velho, não está morto.
Seu tempo passa quando você morre. Os irmãos mais velhos, as irmãs mais velhas, nós precisamos de vocês. Os jovens, a Bíblia diz, são fortes, mas não são sábios, são burros. A sabedoria da parte de Deus é a aplicação dessa palavra na vida de vocês, por meio de vocês, tem uma grande força na vida dos jovens, na vida daqueles que estão iniciando a vida, na vida daqueles que estão lutando com seus filhos, ainda orando para ensinar o menino o caminho do Senhor, os novos casamentos, aqueles que estão na solteirice e já ficando mais velhos. Nós precisamos que os mais velhos assumam a responsabilidade do plano de Deus de ensinar à próxima geração o caminho do Senhor. Os jovens precisam de sabedoria. E a falha em ouvir os mais velhos é sistêmica, irmãos. E aí os mais jovens, porque não tem uma ajuda às vezes na igreja, está impregnando a internet e as mídias sociais, fez uma especialização, acha que é dono de tudo. Sabe de tudo, consegue explicar as funções da dor na soberania de Deus. Nunca enterrou um calango. Nunca enterrou um pet. E acha que consegue falar sobre a anatomia da dor, do sofrimento. São os mais velhos, que na dificuldade da vida já enterraram seus pais. Já lutaram com outros irmãos contra o câncer, na batalha difícil, que já enfrentaram às vezes as privações e permitiram que a santa palavra de Deus e o amor da igreja fluísse, ajudasse e protegesse, que já se mantiveram fiéis ao longo de 30, 40, 50 anos. Não limitem, não respondam o plano de Deus para os mais velhos, para você, meu irmão, minha irmã, com incredulidade. Você é um membro importante do corpo de Cristo, você é necessário no corpo de Cristo, é insubstituível, assim como qualquer membro. Porque Deus quer realizar determinadas coisas por meio dos membros específicos. Nós precisamos dos mais velhos. Zacarias e Isabel. Na verdade, Isabel não. Zacarias aqui perdeu a chance de receber tudo que Deus tinha planejado. Recebeu a chance de sair de lá, batendo palmo e dizendo: eu tive uma visão do grande Deus. Deus enviou o seu anjo Gabriel para dizer que as minhas orações foram ouvidas. Que Deus teve misericórdia de mim e decidiu aceitar a minha família e usar a minha família para trazer. Já imaginou o tanto de conversa que ele poderia dizer naquela comunidade? Preparando as pessoas para a vinda daquele que iria trabalhar, queria proclamar o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Isso lhe foi roubado por si mesmo. Isso lhe foi removido. Não é à toa Tito capítulo 2, versículo de 1 a 10, fala da responsabilidade dos mais velhos ensinarem os mais jovens o temor do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã mais velha, não tape o sol com uma moeda. Aceite de bom grado que deixe Deus lhe usar. Não responda o plano de Deus com incredulidade. Eram para ter mais irmãos mais velhos nessa viagem missionária, caso conseguisse. É para ter mais na música. É para ter mais mentores no T2. É para ter mais gente no Brejinho. É para ter mais gente, mais velhos, em Capistrano, em Baixa Grande. É para ter. É para ter. Devemos estar juntos e os mais velhos precisam assumir essa responsabilidade em humildade, sendo fiéis ao Senhor no trabalho do Senhor. Então, para terminar, não dá tempo de ver tudo. Nessa vida, nós não precisamos ser protagonistas de nada. Amém? Amém. Jesus é o protagonista da nossa história e de toda e qualquer história. Eu e você precisamos simplesmente aceitar o nosso papel de coadjuvantes. Devemos viver como coadjuvantes desse grande reino. Sustentar para que o personagem principal, que é o nosso Senhor Jesus, realize os seus propósitos.
É isso que a Bíblia nos ensina. Nós aprendemos com esses dois coadjuvantes que os sonhos e frustrações de uma vida que gostaríamos de ter, mas não temos, não deveria nos impedir de servir ao Senhor. Mesmo assim, podemos responder ao plano de Deus com incredulidade. Alguns de nós não teremos, nem temos a vida que nós gostaríamos de ter. Mas se a história for a respeito de Jesus e ele ganhar com isso, que assim seja. Se ele ganhar com isso, que assim seja. Que a minha função não é ser o personagem principal da minha história, mas apontar e sustentar a obra de Deus por meio de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos ensinos da Tua palavra. As nossas lutas são as mesmas do Teu povo ao longo da história. Obrigado pelo testemunho desses dois irmãos. Obrigado pela disposição de amarem ao Senhor. E obrigado também por nos ensinarem por meio dos seus erros. Que nenhum de nós encontre nas limitações físicas justificativas para pularmos no enredo do Senhor e magnificarmos a Cristo com tudo que temos. Eu peço pelos meus irmãos aqui, que são mais velhos do que eu peço que o Senhor nos ajude a termos uma cultura de honrar aqueles que nos precederam. Possamos aprender com eles, honrar a fidelidade que tiveram e que eles queiram isso também. Queiram se interessar pelos mais jovens, não para outra coisa, mas para estimulá-los ao amor e às boas obras, para influenciá-los no temor do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Em nome de Cristo. Amém.